Não, o narcisista não vai mudar enquanto você não estabelecer limites. Às vezes os limites, eles chegam ao ponto de sim, ir à delegacia, ir ao poder judiciário, algumas vezes ter que pedir medida protetiva, pedido de prisão e uma série de outras atitudes drásticas. Muitas das vezes nós não queremos isso, mas como o narcisista já está mal acostumado e já ficou mais do que acostumado a vida inteira em ficar mandando, em manipulando, e ele acha que você não mudou, e muitas das vezes nós somos colocados à prova para ver se realmente nós mudamos ou se realmente nós vamos realmente estabelecer limites, é aqui que nós realmente devemos ser rígidos, tanto com o narcisista quanto conosco. Nós temos que nos respeitar e falar: olha, você passou dos seus limites, é só até aqui. E muitas das vezes o narcisista, principalmente se for narcisista, o seu ascendente, narcisista materno ou paterno, ele não tá nem aí. Principalmente as mães narcisistas, elas têm a firme convicção, a certeza de que nada irá acontecer contra elas. Afinal de contas, elas são mãe, elas podem falar o que quiser do filho, que o filho não vai fazer nada. E tem algumas outras pessoas, principalmente a sociedade, acabam usando tanto a figura da mãe, só que esquece que a mãe nada mais é do que uma pessoa que acabou colocando uma outra pessoa no mundo. Só que nem todas têm um instinto materno. Narcisista não tem instinto materno e nunca terá. Ele não ama nem a si mesmo. Ele pode transparecer para os outros que ele se ama, mas na verdade ele não ama nem a si mesmo. E fica complicado com o narcisismo materno, porque às vezes os filhos, às vezes não, na maioria das vezes os filhos, eles ficam pressionados pela sociedade em não tomar as medidas judiciais cabíveis. Por exemplo, é muito comum, na verdade, faz parte o narcisista difamar a sua vítima. E quando se trata de narcisista materno, ela vai difamar, injuriar e até mesmo caluniar o seu filho. E ela não pensa que está cometendo crime porque ela acha: eu sou mãe, eu sou narcisista, eu posso falar o que eu quiser do meu filho e ele tem que baixar a cabeça e falar amém. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam. Muitas das vezes a gente acaba falando: olha, você está excedendo o seu limite, se você não parar, eu vou ter que tomar as medidas necessárias. E o narcisista, como a vida inteira você não fez isso, o narcisista tem a plena certeza e convicção que você não vai fazer. Só que muitas das vezes nós somos realmente, infelizmente, nós somos obrigados a tomar essas medidas judiciais, porque não é justo, mesmo que seja a mãe, falar mal do seu filho. Tudo na vida tem um limite. Muitas das vezes nós ouvimos: ah, mas nenhuma família é perfeita. Ok, mas tudo na vida existe um limite. O limite da ética, da moralidade. E quando isso ultrapassa, por exemplo, a mãe está xingando a sua filha, crime de injúria, ok, às vezes a gente até releva. Quando passa, por exemplo, a mãe falando para a avó, para o irmão, para a tia, para o sobrinho, ainda está em família, ainda a gente releva. Mas quando isso ultrapassa o relacionamento familiar, intramuros, quando passa por pessoas que você não conhece, ou por pessoas que você conhece na rua, por comerciantes, aonde você passa, e aí você escuta: olha, sua mãe tá falando isso de você. Dói pra cacete, você não quer acreditar. Aí você pensa: não, vai melhorar, vou ter uma conversa com a minha mãe. Aí você fala: olha, mãe, para de falar mal de mim, porque eu sei que você tá falando isso de mim e não é justo. E aí ela começa a inverter a situação e fazer as coisas que, mesmo daquilo que você tem direito, ela começa a inverter, dizendo que, na verdade, a única pessoa que possui direito é ela, e você é a única culpada pela desgraça da vida dela. E ela começa a querer te convencer. Só que você já sabe que a sua mãe é narcisista e isso não te convence mais. Só que ela ainda acha que você vai continuar naquela vida de passar a mão na cabeça, de se sentir culpado, de fazer as coisas por ela e, tipo assim, não rola mais, não cola mais. E até onde que a gente chega no nosso limite? Quando ultrapassa a barreira, você já informou, você já alertou, você já falou para parar, a pessoa não para, ela continua, ela fica sempre te desafiando. E o narcisista, ele é desafiador.
Nós sabemos que o narcisista, ele sempre vai escalonando os seus desafios, ele vai escalonando as injúrias, as calúnias, as difamações, ele vai aumentando a sua dosagem na briga, te provocando, para chegar num ponto em te desestabilizar. Só que o narcisista também, apesar de ele não ser empático, ele é capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Sim, o narcisista é capaz de fazer isso. Então, antes de você se prejudicar, que muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas é mãe, ela não faria isso. Só que eu, como advogada, eu já vi muitos casos terríveis que a gente pensa, como que essa pessoa teve capacidade de fazer isso? A sociedade, ela prega muito falando mal dos filhos, dos coitados, das pessoas que são abandonadas pelos filhos nos asilos e tal. Eu sempre tive essa questão comigo. Por que foi abandonado? Será que não ofereceu amor suficiente? Existem casos que os filhos são ingratos? Existem. Mas na maioria das vezes, quando você dá amor, quem planta vento colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. É muito difícil você ver a família inteira não vai visitar o idoso. A família inteira tá dando as costas. Todos os filhos, não tem um único filho sequer que tá dando o amor, retribuindo o amor dado nessa história, nesse angu tem caroço. E aí que a gente fica vendo, uma mãe é para todos os filhos, mas um filho não é para uma mãe. Nós temos que tomar muito cuidado com esses ditados populares, onde recriminam muito isso e que não analisam a fundo exatamente o narcisismo, porque é recente, né, esse transtorno de personalidade, esse estudo, e muitas coisas ainda estão sendo descobertas, assim, até mesmo com relação à massa encefálica do narcisista, que é diferente da pessoa normal, com relação à empatia, às emoções, a outras determinadas áreas do nosso organismo. Então, quando se trata de narcisista, a gente fica pensando, qual é o limite? Onde que eu devo realmente procurar a justiça contra essa pessoa? Quando você começar a colocar em risco. Aí você fica pensando, não, mas é minha mãe, ela não faria? Antes de você pensar, é minha mãe, pense, é uma narcisista. É uma narcisista que gerou um filho. Não de que seja uma mãe, porque mãe que é mãe não denigre a sua filha, não fala perversidades, não, e mesmo se fossem verdades as coisas que essa narcisista fala, ela não espalharia para terceiros. Eu conheço inúmeras mães que possuem filhos que estão nos presídios, que cometeram os piores crimes e não denigrem a imagem do filho. Mas a mãe narcisista, o filho não faz nada, a mãe narcisista, ela tem o maior prazer em denigrir a imagem do filho. E aí, quando você começa a você mesma se colocar em risco, a sua vida começa a ser colocada em risco, é onde chega o limite para o narcisista. Então, você já passou dos seus limites, agora eu vou procurar as medidas judiciais cabíveis, porque uma vez que eu já alertei, eu já pedi, eu já implorei para parar e o narcisista continua escalonando, é exatamente quando você deve procurar um advogado ou imediatamente já ir para a delegacia e registrar um boletim de ocorrência antes que desgraça maior aconteça. Lembre-se que narcisista não é empata, ele não se coloca no lugar dos outros, ele quer mais ver o pegar fogo no parquinho, o circo pegar fogo, e se você se lascar, é melhor ainda. Quanto mais você estiver ascendendo na carreira, você estiver brilhando, dando a volta por cima, mais ódio o narcisista terá de você, mais coisas ele vai querer fazer contra você e vai querer denigrir mais ainda a sua imagem e vai escalonar as atrocidades que ele faz contra você. Então, se você chegou nesse tempo, neste limite, acendeu o alerta, agora chegou a vez de você se proteger. A narcisista, ela não teve consideração com você como filha ou como filho. Então, a trate de acordo com a lei. Sem choraminguela, como falam, né? Espero que eu tenha te ajudado. É um tema extremamente pesado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudar mais pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando.
A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo.